Na verdade, eu nunca quis fazer estética. Então você quase foi uma escrava ali na clínica. Na minha cidade tinham 2 clínicas e eu me ofereci para trabalhar literalmente de graça. Uma cliente incrível, está tendo resultados maravilhosos, crescendo muito. Eu saí da faculdade, eu prestei o vestibular e eu vi que eu não ia passar em nada. Cuidava das minhas irmãs desde os 11 anos. Eu sonhava muito com o que eu queria. Dirigindo um carro, me imaginando, fazendo 1001 coisas. Eu tive que ir no fundo do poço. Teve que ir certificar de que não ia dar mesmo. E aí ele falava, olha, você tem que dar graças a Deus. Você trabalhava em fábrica, hoje você trabalha aqui, ó, no ar-condicionado. Dá graças a Deus por estar Exatamente. Olha, eu quero ver se vai dar pra você ficar aqui. Aí ele fez eu atender um homem. E lá era só laser, então era depilação íntima. Como que você fez para chegar em mais de 300 mil de vendas num mês? Eu vi que eu realmente não tinha problema pra trabalhar com gente. Teve algo que aconteceu assim comigo, que até eu tava conversando sobre isso com meu pai, que foi algo ruim, mas que me fez amadurecer muito cedo. Fala, meu povo! Sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos a mais um Vida Rica Podcast, o podcast mais rico desse Brasil. Eu sou Everton Pieri, a Bruna Pieri não está aqui, mas apesar disso somos o casal de anjos. Hoje eu estou aqui para entrevistar uma pessoa maravilhosa, uma cliente incrível, está tendo resultados maravilhosos, crescendo muito. Então esse episódio vai estar recheado de insights, porque a gente vai bater um bate-bola aqui de vendas, inclusive. Eu sei que ela domina muito o tema, então eu vou trazer muitos insights legais para você. Mas antes, você já sabe, quando você compartilha o Vida Rica Podcast, você se torna anjo na vida de alguém. Então envia esse Vida Rica Podcast para aquela amiga que você sabe que vai adorar aprender a vender um pouquinho mais, porque eu tô aqui com ela, doutora Thaisa Vidal. Ela que se formou em biomedicina, estética e cosmética, atua 10 anos já na estética, né? Trabalha com emagrecimento, teve um resultado incrível já, e depois a gente vai contar um pouquinho disso. Saiu daquela onda de bandejão e agora tem uma clínica mega lucrativa. Amém. Seja muito bem-vinda, tá? Que honra ter você aqui. Obrigada. Tá animada por estar aqui? Tô super animada. Maravilha. Tá preparada para tirar? Eu vou tirar a caixa preta de você hoje, hein? Episódio especial. Pode deixar, Quando a Bruna preparada. tá aqui é uma pegada mais emocional, aquela coisa de história. Hoje a gente vai fazer um bate-bola bem legal para ajudar a galera de casa. Topa? Top. Maravilha. Vamos começar assim, ó. Já vou jogar uma pedrada. Como que você fez para chegar em mais de 300 mil de vendas num mês? Qual que foi assim? Nesse a último virada? mês em específico, Isso. você O disse. que foi o grande que aí que teve por trás? Principalmente o que você nos ensinou, que é em relação ao conjunto de ações, né? Então, depois que você entende o funil, fica muito mais fácil essa previsibilidade. Então, antes de começar o mês de novembro, eu já tinha colocado algumas metas. E como eu já tinha um funil estabelecido, então eu sabia quantas pessoas eu tenho que conversar para X responder, X agendar, e a conversão, a qualificação no meio disso tudo. Então, eu criei esse funil e, em seguida, as estratégias que eu iria utilizar naquele mês. Esse mês de novembro tem o apelo da Black, né, que é um time muito bom para gatilho de escassez, enfim. Porém, esse ano foi um ano que eu trabalhei com uma vendedora, foi meu primeiro ano com time comercial. Então, eu não tinha muita demanda reprimida. Então, eu estava um pouquinho insegura em relação a isso, né? Porque eu não tinha pacientes ali que estavam, né, sem andar na esteira ali de produtos. Então, todos eles já tinham feito uma segunda compra. Então, antes de começar ali a estratégia da Black que você nos ensina, que foi a principal, eu optei por perguntar para o meu cliente qual era a dor dele naquele momento. Então, hoje, meu produto principal é emagrecimento, mas eu tenho outros serviços também na minha esteira. Então, eu entrei em contato literalmente, um por um, né? Como que eu consegui fazer isso? Quantos? 20 mil pessoas. Caraca, Uma base, assim, gigantesca. Mas o que eu fiz? Eu usei as plataformas, né? Óbvio. Que hoje ajudando, tem né? isso para ir ajudando. Então, eu entrei em contato com essas pessoas. Joguei um questionário para elas responderem, né? Com uma isca. Olha, eu tenho um presente para você, mas antes de entregar, eu quero entender o que faz sentido, né? Para que elas
queiram responder essa enquete. E elas responderam, então eu fiz 3 blacks, né? Grupos fechados, mas 3 produtos distintos. E eu só introduzi no grupo realmente a pessoa que tinha aquela dor, né? Porque como tinha muito paciente que tinha feito recompra, eu perdi o controle, né? De que lugar eles estavam ali na esteira. Então, além das estratégias tradicionais que a gente já faz, de prospecção, enfim, com as estratégias de venda que você já nos passa, o que eu fiz de diferente foi apenas isso, né? E, assim, é um detalhe, mas que fez eu sair ali dos 250, que é de onde eu não tinha saído ainda. Muito bom. Olha que coisa ruim, sair dos 250. Problema de rica. Muito bom. Você já começa já o podcast com essa pedrada. Já toma aí essa estratégia para você começar a pensar que olha o nível estratégico que uma clínica mais de 300 mil tem, de detalhe. Isso é muito bacana. Já vou puxar outra coisa aqui, tá? Quero conhecer a sua história. Quero conhecer muito a sua história. Por que estética? Por que você entrou nesse mercado? O que te trouxe até esse mercado? E como que foi a sua trajetória lá desde a faculdade? Conta pra gente a sua história. Na verdade, eu nunca quis fazer estética. Eu nunca... Não era aquela coisa de estética por amor, então? Não conhecia a área. Na verdade, para mim, eu sempre quis medicina, né? Então, estudei para medicina. Inclusive, consegui entrar numa pública, mas na época minha mãe não conseguia me bancar, eu tinha que trabalhar. E minha mãe tinha passado por uma separação recente do meu pai. Meu pai tinha deixado ela literalmente na mão, assim, financeiramente. Então, eu não tinha escolha. Eu precisava de uma faculdade onde eu pudesse estudar, continuar trabalhando, continuar ali com as obrigações em casa. E, assim, na época eu fiquei bem frustrada porque eu não entendia muito bem ainda a minha realidade. Eu imaginava que se eu entrasse em medicina, eu ia sair daquela miséria. E aí, a hora que eu entrei e vi que só passar não era suficiente, né? Que tinha que cursar e se bancar, e enfim... Eu vi que eu estava meio que sonhando muito, assim, que eu não estava realmente encarando a realidade ali. Um banho de realidade. Isso, foi um banho de realidade, né? E aí, naquela época, como eu tinha uma nota legal e tal, né, por estar estudando há muito tempo, eu ganhei várias bolsas. Que legal. Eu escolhi aleatoriamente, né? Eu sabia, assim, eu sempre... Gostei muito de pessoas, eu sempre gostei muito da área da saúde. É uma área que eu me identificava, assim. Mas eu tinha 17 anos, eu não tinha maturidade para escolher a área que eu iria seguir a vida inteira, né? Então, eu só imaginava, eu gosto de pessoas, gosto de saúde, gosto de cuidar. Cuidava das minhas irmãs desde os 11 anos, então, assim, cuidar, ser mãe era a única coisa que eu sabia fazer. Legal. Então, eu ia mais ou menos por aquele caminho. E aí eu escolhi estética sem propósito nenhum. Na verdade, eu digo assim, olhando para trás, foi um presente realmente assim de Deus, porque eu lembro que uma pessoa muito próxima, assim, ela sempre orava assim pela gente, pela minha família, e ela falou, olha, ela me deu muita confiança naquele momento para entrar nesse curso, assim, ela me incentivou muito. E aí, a partir disso, eu entrei, só que totalmente desmotivada, frustrada. Com aquela sensação de eu queria estar em outro lugar. Isso, exatamente. Então, no começo, assim, eu não levava, não me dedicava, né? Tava ali, a faculdade era em Londrina, eu morava em Apucarana. Então, ia de van, trabalhava, ia para lá, chegava 1h da manhã, toda aquela coisa. Mas ia. Só que eu sempre gostei muito de estudar, assim. Na verdade... Eu aprendi a gostar pelos resultados que me traziam. Então eu até anotei aqui, ó. Sempre foi bem estudiosa. E aí eu já comecei a entender os seus resultados a partir dessa frase. É que assim, eu entendi, eu saí da faculdade, eu prestei o vestibular e eu vi que eu não ia passar em nada. E eu sempre fui ótima aluna. Não por dedicação, mas porque pegava ali e tal e eu conseguia fazer. E eu me achava, não, vou passar, né? E eu vi que eu não ia. E aí eu peguei e falei, não, eu vou ter que dar um jeito nisso, né? E aí eu comecei a estudar do zero em casa. Então peguei livro didático,
Fiz cursinho, mas eu comecei a literalmente estudar do zero, porque eu entendi que o ensino do Brasil, ele não te prepara. Sempre foi em escola pública. Escola pública, mas assim, eu vejo que mesmo assim, o modelo de estudo do Brasil assim, é muito complicado, né? Ele não te faz raciocinar. Então... Não te ensina a aprender. A engajar vários temas, você não aprende. Então, eu entendi que eu tinha que entender o assunto, mas que eu queria me ensinar eram os exercícios, era quebrar cabeça. Então, eu comecei a fazer muito prova anterior, muito exercício. Aprendi o tema, exercício, aprendi o tema. E me fechei em casa 1 ano, foi onde eu consegui passar no vestibular. Boa. Né? E só que não foi suficiente. E aí, entrei na estética. Enfim, cursei. No meio do curso, eu decidi fazer daquilo que eu tinha em mãos o melhor. Eu trabalhava numa loja já fazia mais ou menos uns 5 anos, já estava com uma certa estabilidade ali. Que lá para minha cidade... Era loja de quê? Você loja vendia? de roupa, Tá. vendia. Vendedora. Vendedora, mas assim, para minha cidade, meu primeiro trabalho foi tirando linha de roupa, de boné, costurei, auxiliei. E aí, quando eu entrei na loja, para mim foi o ápice, né? Nossa, eu saí do chão de fábrica. E foi ser vendedora. Agora eu tô no comércio, né? Era algo assim. E ali eu já estava há um certo tempo, já conhecia todo mundo e tal. Só que no meu 2º ano de faculdade, que é onde eu decidi abraçar a estética, eu vi que se eu não me enfiasse no mercado de trabalho, eu não ia conseguir atuar. E aí eu decidi fazer um acerto na loja, e com esse acerto eu entendi que eu conseguia me manter por 1 ano. E aí eu me ofereci, na época na minha cidade tinham duas clínicas, e eu me ofereci para trabalhar literalmente de graça. Então eu falei, olha, eu quero só estar aqui. Caraca. Né? Falei, eu quero estar aqui e tal, você não precisa me pagar se você não quiser. Até ele ficou meio desconfiado, assim, Tipo... que essa menina quer aqui? Mas eu entendi assim, se eu mostrar para ele um bom trabalho, eu posso ser efetivada, né? E aí eu vou ter um trabalho na área, que já vai ser também o ápice da minha carreira. E aí eu fazia de tudo. Café, atendia. Eu era muito, muito mais tímida. E eu lembro que lá era uma clínica de só laser, né? Depilação, fotorrejuvenescimento. E ele quis me colocar assim à prova. Ele falou, olha, eu quero ver se vai dar para você ficar aqui. Porque, né? Era muito nova, né? Tímida. Aí ele fez eu atender um homem, assim. E lá era só laser, então era depilação íntima. E aí ai meu Deus. Né? Mas eu atendi, e aí eu entendi que não era nem a questão da timidez, assim. Eu vi que eu realmente não tinha problema para trabalhar com gente, assim. Não tinha vergonha, não tinha... Aí eu comecei a atender lá. Fiquei lá 4 anos, mais ou menos. Eu só comecei a empreender mesmo porque ele não me efetivava. Então, 4 anos depois, eu ainda não ganhava. Caraca, 4 anos? Sim. Eu já tinha me formado, porque estética é 3 anos. No final, ele me pagava R$350. E aí ele falava, olha, você tem que dar graças a Deus, porque você tinha um trabalho sujo, você trabalhava em fábrica, hoje você trabalha aqui, ó, no ar-condicionado, tal. E dá graças a Deus por R$350. Exatamente. E assim, mas isso foi o que me forçou a empreender, porque ou eu voltava para o comércio, não tinha outras clínicas, mas empreender nunca foi uma intenção. Desejo. Não tenho ninguém que empreendeu na minha família, assim. Conseguir um bom emprego, estabilidade, era o meu objetivo inicial. Caraca, que loucura. Então você quase foi uma escrava ali na clínica, né? Tipo, quase que escravidão. E aí você decidiu empreender. Isso é muito legal porque eu também não queria ser empreendedor de cara. Eu era só um vendedor que gostava de vender. Eu fui obrigado a empreender porque eu não me adaptei muito bem em algumas empresas. As empresas não valorizavam também, tinha todo esse lance. E eu falei, vou abrir a minha, então, já nas minhas regras, nos meus termos. Foi mais ou menos esse o viés, né? Caraca, que loucura. Então, Sim. Você só foi sofrendo no meio do caminho. Foram 4 anos quase trabalhando de graça. Sim, só que sabe, Everton, é interessante, porque eu não sofri no caminho, assim.
A única lembrança que eu tenho de sofrer foi quando eu não consegui entrar mesmo em medicina. Na medicina. Isso que daí eu tinha uma expectativa, né? E aí frustrou. E aí aquilo eu perdi o chão, assim, por um tempo, né? E eu sempre gostei muito de ter previsibilidade das coisas, sabe? Então naquele Tem que momento... ter o controle e tal. Isso, eu fiquei meio, o que vai ser de mim? Tá. Mas depois, quando eu decidi realmente trabalhar na estética, eu sempre sonhava muito, assim, né? Até dentro do que eu acredito, eu chamo de fé, mas, né? Pessoas chamam de várias coisas, mas por mais que tava um horror, tanto que o meu trabalho era uns 5 quilômetros de distância, assim, da minha casa, eu ia e voltava a pé todo dia. Né? Porque os R$ 350, se eu pagasse o ônibus, já não tinha dinheiro. Então, mas e o caminho todo me imaginando, dirigindo um carro, me imaginando, fazendo mil e uma coisas. Então, eu sempre assim, eu sonhava muito com o que eu queria. E eu acho que isso me ajudou muito, assim, porque eu não lembro de estar fazendo isso pensando, que saco, ou coitada de mim, ou qualquer coisa do tipo. Nunca se colocou no papel de vítima. Não, até porque, assim, tudo é difícil, né? Então, ali, assim, era o trabalho que eu tinha, né? Ele não abriu espaço para mim crescer ali dentro, né? Então, mas tudo bem também, né? Ele não é obrigado a fazer isso. E rapidamente eu procurei uma segunda alternativa. E sempre assim, mudei a rota, eu já planejava tudo. Quando eu fui pedir estágio, eu já tinha os planos de quando eu ia pedir o emprego, a vaga, quando eu ia ser a gerente do lugar. Você já tinha desenhado na sua cabeça toda a trajetória. Tudo. Já. Aí não dava certo, outra rota, vou empreender. Tá, já fiz lá, escrevi. Meu primeiro faturamento vai ser X. Então, assim... Bem decidida, assim. Então assim, eu nunca fiquei assim muito... E isso foi uma habilidade que você aprendeu com alguém? É natural seu? O que você pensa a respeito disso? Porque não é natural isso, tá? Essa habilidade de, cara, não, eu vou fazer isso e ir atrás. A maioria das pessoas não pensam, elas nem sabem o que elas querem. De onde vem isso? Eu acho que teve algo que aconteceu assim comigo, que até eu estava conversando sobre isso com meu pai essa semana, que foi algo ruim, mas que me fez amadurecer muito cedo. Então, meu pai, ele era muito próximo a gente, né, uma família tradicional ali, ele provedor, enfim. Como pai, maravilhoso, mas como marido, não tanto. E aí ele deixou a minha mãe, já tinha outra família, né, não avisou ela, porém a questão não foi nem a separação do casamento. A gente morava em Curitiba, tinha uma situação deliciosa, assim. Ele nos deixou na cidade onde é a cidade onde as irmãs dela moram e sumiu. Caraca. Então, assim, a minha mãe não trabalhava. E a minha mãe, ela é uma pessoa, assim, delicada, até frágil, assim, sabe? E eu sou a mais velha. Então, na época, eu comecei a levar minhas irmãs pro colégio, cobrar tarefa de casa. Aprendi a cozinhar assistindo a Ana Maria Braga, fazendo o almoço. Maravilhoso. Vocês têm até tal hora para fazer a tarefa, senão não vai assistir TV Globinho. Uma lava a louça, outra passa o pano, outra faz isso. Foram treinadas total, assim, em casa. Então eu tive que assumir essa posição. Entendi. Então, e que para mim não era também... Eu gostava muito, só que eu vi que essa infância, ela não aconteceu. E aí eu já também comecei a trabalhar para ajudar. Então, essa responsabilidade e essa questão de, se você não decidir, não vai ter outra pessoa que vai. Então veio daí. Quando você perde tudo, você não tem mais nada para perder, assim. Entendi. Você não tem nada, ninguém que vai decidir por você. Você tem que fazer. E aí, assim, aí eu comecei a fazer desde cedo. Então, eu lembro que uma vez eu queria comprar um secador, uma chapinha, porque eu tenho muito problema com o meu cabelo, né? Muito cabelo e tal. E na época... Mas o bom, né? Tem muito cabelo. Muito cabelo. E na época as minhas amigas todas tinham cabelo bem lisinho. E eu tinha um cabelo, né? Armado, muito cabelo. E eu queria muito uma chapinha, um secador. E aí o meu dinheiro do trabalho eu não podia, né? Tirar.
Aí eu, ai meu Deus, de onde que eu posso tirar um dinheiro? Eu tinha um passezinho que minha mãe me dava. E eu vendia, cada um era 80 centavos. Vendia por 80 centavos. Aí eu achei uma coleguinha pra ir comigo. E eu tava assim, na 5ª série. A gente ia e voltava a pé pra me vender o passe. E no final do ano, deu dinheiro pra ela. Eu falei, mãe, eu quero comprar um secador e uma chapinha com esse dinheiro. Eu lembro que ela chorou e tal. Mas assim, eu via, era claro pra mim que ela não poderia me dar. Eu não poderia tirar daquele outro. Então, qual é a outra alternativa? Então, teve várias situações que só sobrou isso. Então, assim, e hoje eu olho para trás e eu vejo, graças a Deus que foi assim. Porque senão, hoje, eu não conseguiria. Eu ia sofrer muito, assim, porque os desafios da vida adulta são muito maiores do que comprar um secador e uma chapinha. Com certeza. Né? Então... É ter que comprar uma BMW, é ter que comprar uma viagem para a Europa, é muito mais difícil mesmo. Né? Muito legal, cara. Esse drive mental, eu com essa conversa que eu não conhecia, essa parte sua, eu já consigo compreender muito do seu comportamento, do seu resultado. Porque esse tipo de comportamento é o que de pessoas que vão construindo sucesso. Porque você não sofre com o processo, você entende, você estuda muito. E isso é uma coisa que eu vou tirar bastante de você, assim. O que você estudou nos últimos 2, 3 anos que deu essa virada no seu resultado? Então, vamos no detalhinho, assim. O que você aprendeu, tipo, sobre operação, sobre vendas, sobre marketing, sobre empreender, que você decidiu empreender. Então, o que te levou a aprender sobre empreender para você virar o jogo? Como que foi essa jornada agora empreendedora? Porque o nosso público, ele tá nessa fase, sabe? Tipo, tô começando ou tô faturando baixo. E eles precisam descobrir esse caminho. Vamos desenhar para eles. Eu acho que é aquele clichê. Na faculdade você aprende a parte operacional, né? A técnica, técnica. Então, e eu lembro quando você levou a Érica Belon, né? Belon, e ela disse que dos 3 níveis de profissionais, né? O júnior, o sênior, né? Enfim, o pleno, né? Júnior, pleno e sênior. Pleno e sênior, isso. E a curva de aprendizado entre um outro de 5 anos e que a intensidade poderia curvar esse tempo. E a operação, a parte operacional, eu comecei a aprender lá na franquia, na primeira clínica que eu atendia. Lá eu aprendi a atender o cliente, enfim, toda a parte de encantamento do cliente. Então, para as meninas que estão começando, eu acredito que assim, quando você só vê essa parte do atendimento, você fica ali só ali, não tem como você escalar, né? Então, a parte do atendimento é muito importante, sim, a gente dominar. Só que você tem que correr para sair do júnior nas outras áreas. Então, quando eu entrei na escola, o que eu entendi? Que aqui na operação, eu já estava muito bem. Então, foram anos de aprendizado isso, ali, né? Já sabia tudo. Desde os 18 ali, já atuando ali. Então, para que eu ia perder mais do meu tempo ali, né? Então, deixa aqui já tá legal. Qual área que eu tenho que correr contra o tempo? Dobrar esse tempo, né? Intensificar. Financeiro, marketing, vendas. Beleza. Financeiro, eu já tenho a minha irmã que me ajuda muito. Graças a Deus. Então, ela me ajuda muito. Então, eu, consegui deixar um pouquinho. Fui marketing e vendas. Eu gosto muito de me analisar, assim, no sentido de onde que eu preciso melhorar, quais são as minhas fragilidades. Eu, Thaisa, tenho dificuldade em fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, eu gosto de pegar uma coisa, aprender, dominar, criar um processo a respeito daquilo, detalhar aquilo e depois ir para outra. Então, eu optei por ir para vendas. E aí, na hora de pesar marketing e vendas, eu pensei, vendas vai mexer mais meu ponteiro hoje, porque hoje eu quero escala. E eu já tenho uma base de clientes boas que eu não alimento. Perfeito. Então, eu falei, não, vou montar um time comercial. Então, aí eu comecei a fazer aquela organização interna que você nos dá. Comercial 1, comercial 2, né? Todos os processos de atendimento, treinamento com elas, 3 vezes na semana. Então, eu pegava fim de semana, mergulhava no conteúdo, aprendia para poder passar para elas e poder cobrar
separava na minha agenda horas para me sentar na cadeira delas e fazer o que elas fazem, para mim poder criar senso crítico. E é o que eu estou fazendo ainda. E hoje eu ainda me considero júnior nisso. Boa. Né? E marketing eu ainda não consegui pegar. Que legal. Então, o que você está me falando é... Beleza, eu cheguei, bati já mais de 300 mil e eu ainda nem me dedico tanto a marketing. Eu não fiz ainda metade do que você me passou. E assim, antes eu até me cobrava muito a respeito disso, né? Até o Felipe tá aqui. O noivo, ele queria... É 1 milhão nesse ritmo aqui, viu? Ele queria, assim... Amém! Eu, assim, não queria deixar de estar estudando, de estar assistindo uma aula e tal, mas eu tive que parar um pouquinho e falar, não, peraí, né? Tempo de qualidade com a família é importante, outras coisas são importantes. Mas eu entendo que é uma curva de aprendizado. Então, assim, eu comecei a trabalhar com o comercial há 1 ano. 1 aninho só. 1 ano e pouquinho. E eu saí de 80 para 300. Nossa, que loucura. Então, assim, e eu nem faço tudo. E eu nem tenho um time grande. Então, a minha intenção é continuar nesse ritmo. É trabalhando no comercial certinho, depois ir para o marketing. E assim, mas assim, em relação ao que fazer inicialmente, é começar a aprender para ontem as áreas que você desconhece. E você só aprende fazendo, né? Muito bom, muito bom. Olha que interessante. Eu até hoje quase não olhei para marketing ainda. Se a gente olha na estrutura da nossa empresa, o nosso marketing é a área que tem menos investimento e menos pessoas hoje. Literalmente o nosso marketing é feito com, sei lá, 3 pessoas. Nossa. E é uma empresa já de, tipo, múltiplos dígitos de milhões, né? Mais de dezenas de milhões. Então, é exatamente isso. Mas a parte comercial é muito bem estruturada. Então, pensando em mexer ponteiro de resultado de fato, a área comercial é o que manda. É o que manda, assim. Então, o drive de vendas, ele mexe muito ponteiro de resultado. O de marketing, ele traz muita percepção de que mexe ponteiro. Mas é uma dualidade. Se for bom nos dois, ótimo. Mas eu sou igualzinho você, eu não consigo fazer as duas coisas. Eu foco uma cadeirinha ali, fico. Eu olho pro meu comercial e falo, cara, tem tanta brecha aqui ainda. Eu nem vou tirar o foco daqui, eu vou aqui. E aí o resultado vai aparecendo. Isso é muito legal. Então, ó, dica, já insight para você de casa. Escolhe uma área que mexe ponteiro na empresa, que não seja operacional, porque você já é boa, e foca nela. Então, muita gente da estética eu vejo focando muito no marketing. Instagram principalmente. Fica só focando em aprender Instagram, Canva Instagram. E muitas vezes o que mexe mais ponteiro é o comercial. Então, ó, se liguem nesse insight. Boa, tá? Adorei isso, adorei. Como que é a sua rotina com comercial? Vamos destrinchar isso, eu quero dissecar. Você falou, vou construir um comercial. Qual foi o primeiro passo, depois o segundo, o terceiro? Como que foi essa construção? Primeiro passo, descrição de cargo. Tá. Segundo passo foi a rotina comercial mesmo, que aí eu fiquei um tempo fazendo comercial 1, né? Já fazia pegar o jeito, Pra pegar o jeito, comercial 2. E daí eu peguei eu já estava fazendo isso por conta da escola, de olhar para as minhas colaboradoras e redesenhar o time, né? Então, quando eu comecei na escola, eu tinha 12 funcionários. Hoje eu tenho 6. 12 funcionários fazia 80, hoje com 6 faz 300. Isso. Eficiência na veia. Isso, aí eu peguei cada pessoa, cada uma delas e fiz teste de perfil comportamental. Né? Comecei a ouvir mais elas para entender realmente a aptidão. Redesenhei. E aí eu tive, assim, uma das minhas secretárias, ela tinha muito perfil para comercial 1. E isso foi um grande acerto. Então, trouxe ela também. Ela, nossa, ajudou muito a escalar as vendas. Peguei uma pessoa da operação também, trouxe para o comercial. Pior besteira que eu fiz. Né? Aí que eu comecei a levar ainda mais o perfil comportamental a sério para as vendas. Então, aí eu pedi ajuda de uma pessoa de RH para filtrar para mim mais ou menos, antes de chegar comigo. O recrutamento. O recrutamento. Mas assim, hoje eu tenho uma comercial 1, uma comercial 2. Boa. E eu, e né? Você, e são 3 pessoas no time fazendo. Isso. Essa comercial 2, ela tá comigo desde março.
Ela encaixa perfeitamente no perfil, né? Começou a bater meta. Mas assim, eu entendi que a parte comercial é realmente aquilo que você havia dito, de que você tem que trazer para dentro e deixar trabalhar. Uhum. Bate meta, não bate meta. E tá junto, né? Então, assim, a gente faz treinamento ali pelo menos uma vez por semana, né? Então, reunião eu faço praticamente todos os dias. No início dá aquela energia, né? No meio da semana dá uma cobrada, uma revisada. Final da semana, fechamento da semana, né? Boa. Ver o funil. Então, eu sempre tô fazendo, feedback sempre tô passando. Junto mesmo, assim, junto. Tanto que qualquer coisa elas me passam, elas me falam. E só que a dor hoje minha é achar outras vendedoras, né? Que eu acredito que é a dor de todo. Seja bem-vindo à dor do crescimento. Então eu simplesmente trago para dentro e deixo trabalhar. E assim, se não der amor ao próximo, deu amor ao próximo. Boa. E pronto, assim. Normalmente a gente até fala que na contratação comercial você vai contratar 10 para ficar 1. 10 para ficar 1, 10 para ficar 1. É muito louco isso. O Flávio que ensinou isso pra gente. Ele falou, cara, ó, traz as pessoas, deixa elas trabalharem, mas eu já vou te dizer, é funil, 10 para 1. Aí eu falei, caraca, 10 para 1, que tristeza. Nossa. 10, e você começa a se apegar, né? E para vir você tem que, sei lá, entrevistar 10, entendeu? Então, 10 para 1 é 100 pessoas que você tem que fazer o filtro para chegar a uma. Aí você fala, caraca, se eu quiser 5 são 500, se eu quiser 10 é 1.000. Aí você fala, nem tem 1.000 pessoas querendo trabalhar na minha cidade. Não. Essas pessoas ninguém quer trabalhar. Tá todo mundo, né? Não é assim? Sim. E assim, mas no começo eu sofri um pouquinho com a questão de você acreditar no potencial. Você fala, não, agora acho que essa vai, né? Você acreditar mais que ela, né? Mas agora eu nem eu falo, eu vou deixar só a hora que começar a bater meta, virar um relacionamento sério. É isso aí, tipo, só vira vendedor depois que bateu meta, é mais ou menos isso. Sim. Muito legal. Uma das coisas que eu acho que economiza muito dinheiro para as pessoas, e por isso que a gente até faz mentoria, porque a gente acredita muito nisso, é que erro economiza 3 coisas: tempo, dinheiro e frustração. Que erros você cometeu que, assim, você poderia não ter cometido, que você aprendeu que é um erro agora, que as pessoas de casa não devem cometer porque vai economizar tempo, dinheiro e frustração? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Se eu tivesse tido essa oportunidade, meu Deus. Como eu sempre me virei muito sozinha, então eu não acreditava muito em ajuda. Então, tanto que eu nem pedi opinião de ninguém, porque ninguém ia conseguir me ajudar. Então, né, enfim. Então, a questão de você ser humilde e aceitar que você não sabe de tudo, né? Principalmente para uma pessoa que sempre se virou independente, trabalha. Foi obrigada a se virar, né? E eu vejo que a maioria das mulheres hoje tem esse perfil, né? Então elas trabalham, mas elas também cuidam da casa, mas elas também são mães. Então é muito assim, eu aguento. E aí esse eu aguento, né? Vai levando. Isso, vai levando. Então, eu acho que esse foi um erro que me custou muito. Porque assim, igual, eu sempre gostei muito de aprender, só que eu não dava ouvido a qualquer um. Então, quando eu estudar, quais são os melhores livros, os melhores autores? Eu queria ter prova social, resultado para mim poder parar e ouvir aquela pessoa. Então, eu via o seu conteúdo, né? Eu via outras pessoas, mas eu não prestava atenção porque eu achava, não, do meu jeito deu certo até aqui, eu posso continuar sozinha. Mas não dá. A gente, né, é muito complexo. Você precisa de ajuda. Sem ajuda, eu diria que é impossível. Então, eu acho que procrastinar a decisão de pedir ajuda, eu acho que esse foi um dos meus maiores erros. Porque eu comprei a escola umas 3 vezes e não fiz. É nessa hora que eu quero morrer, Deus. Eu comprava e deixava ali. Por quê? Eu comprava assim, eu quero ver, vamos ver se passa confiança, se é isso mesmo. Mas eu nunca ia saber se eu não botasse em prática. Porque é diferente de um tratamento, de outras competências que eu havia aprendido até então, né? Essa área é uma área que você tem que fazer para ver. Não é uma área tão teórica, né? O sucesso é prático.
Ele Isso. executava. Então é algo que eu não tinha visto até então, porque o que eu tinha visto até então, eu estudo, eu aprendo a teoria, eu emprego ali sozinha e sempre para um paciente, algo muito específico. Mas não, ali qualquer atitude que eu fosse tomar era muito drástica. Então, eu vou abrir mão de tais procedimentos, impacta a clínica inteira. Eu vou abrir uma marca, né? São impactos muito grandes. Então eu me senti insegura, mas eu vejo que por teimosia mesmo, sabe? Por não ser humilde e aceitar que eu precisava de ajuda naquele momento. Então isso fez eu errar muito, assim, né? Na clínica mesmo eu abri... Nossa, eu peguei um imóvel de 400 metros, abri área de bronzeamento, área disso, área daquilo, um monte de colaborador. Eu fiquei quase louca. E aí, tanto que... Por que eu comecei a fazer, né? Comecei a empregar. Eu cheguei no final do ano, eu faturei 260 mil, estava sozinha. Caraca. Só que sem dinheiro em caixa. Só faturou, mas... Eu vendia muito, mas eu não tinha margem de lucro, eu não tinha muito estresse, porque era muita gente que passava por ali. Não tinha rotina de treinamento, não tinha nenhuma organização. Então, ali eu tive que chegar no limite para me entender, assim, que faturamento não é tudo. Que eu precisava de lucro, eu precisava de margem, eu precisava de processo. Foi aí que eu comecei a fazer. Mas eu tive que ir no fundo do poço. Teve que certificar de que não ia dar mesmo. Então, aí eu tirei, limpei tudo. Só que aí, assim, mudei a rota totalmente. Né? Eu tinha 30 serviços, tirei de uma vez. Boa. Fiquei com 3. Meu faturamento caiu para 80. Não ficava triste, né? Ficava assim, 80, mal pagava as contas, mas eu seguia. Não, vai, porque agora eu tinha um caminho, né? Então eu sei que... Que era o que você gostava de ter, né? De ver o caminho. Isso. E eu tinha perdido isso. Então, assim, eu tava assim, eu não sabia para onde eu ia, né? Eu só fazia um dia após o outro. A partir do momento que eu tinha um caminho, não, eu tenho que fazer marca, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então é questão de tempo. Pronto. Então fui, né? E é o que acontece, o que está acontecendo, né? Então hoje eu passei do que eu faturava antes, só que agora com margem. Com margem organizada. Com tempo de qualidade. Boa. Quanto tempo você trabalhava antes por dia e quantas horas você trabalhava? Everton, de verdade, eu não sei nem mensurar, assim, igual... Ele olhou ali com uma cara tipo, não, era só 24 horas. 24 horas. Tranquilo. Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu lembro um dia que eu tava na casa da minha sogra, eu chegava na casa do... Sorte que o Felipe também estava para medicina, então assim, a gente tinha a mesma pegada, né? Então, eu chegava, porque nenhum namorado ia aceitar isso. Eu chegava na casa dele assim, sábado, 10 horas da noite, 9 horas da noite, um trapo assim. E eu lembro uma vez eu conversando com a minha sogra, assim, na cozinha. Eu dormi sentada. E aí ela depois me contou, falou pra todo mundo, não acorda a Thaísa, deixa ela dormir um pouquinho. sentada, assim. Caraca. Então, assim, eu atendi de domingo a domingo. Loucura. Era uma loucura. E hoje, como que tá a rotina? Quantas horas você trabalha por dia, em média? Olha, eu não vou dizer pra você, assim, que eu trabalho menos. Porque, assim, eu não consigo eu atendo hoje do meio-dia às 8. Boa. Mas trabalhar é o Consulta. dia inteiro. Mas eu sempre estou estudando, eu sempre estou lendo um livro, eu sempre estou assistindo uma aula, eu sempre estou desenhando um processo, eu sempre estou montando aula para as meninas de treinamento. Mas não é porque eu preciso, é porque eu escolho fazer, eu gosto. Então, assim, tanto que eu em casa, eu tô cozinhando e tô ouvindo podcast, tô anotando, tô assistindo uma aula e tô anotando. Eu tenho preguiça de ver besteira, sabe, na internet. Assim, eu gosto de sentir assim, nossa, aprendi isso eu não sabia. Algo útil. Isso, então eu gosto de desafios, assim. Então, em relação a quanto tempo eu trabalho, eu tô trabalhando sempre. Mas assim... Se me perguntasse isso, a resposta seria igualzinha também. Eu e a Bruna. Não, a gente tá sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Poxa, mas vocês viajam, a gente tá Meu trabalhando filho, eu tô também. entregando cartãozinho até nas minhas férias, ó. Porque as pessoas têm a mentalidade de que trabalhar é ruim. É ruim quando você tá trabalhando algo que não dá resultado. Sim. Você fala assim, não é que trabalhar é ruim, é que você ganha pouco. Exatamente. Na hora que você tá ganhando muito, cara, você vai trabalhar e você não vai nem ver que é trabalho. Sim. O trabalho não vai ter aquele peso, aquela coisa ruim. Sim. Tem uma coisa que eu anotei aqui, que eu acho que é algo que vai até te
Eu acho que você já se curou um pouco disso, mas vai ajudar muito alguém, né? Muitas vezes as pessoas não pedem ajuda porque elas acham que ao ser ajudadas elas perdem o mérito dela. E pedir ajuda não tira seu mérito. Nunca tira seu mérito. Então, por exemplo, eu vou contratar uma mentoria. Pô, aí é a mentoria que me ajudou a dar certo, não fui eu. Não, é o conjunto. Não é? Por exemplo, eu não faço por ninguém. As meninas vêm, Arthur, obrigado, você mudou minha vida. Eu falo, não, você mudou sua vida. Você soube usar as ferramentas, você soube tomar as decisões na hora certa. Então, pedir ajuda não tira seu mérito de nada. Pelo contrário, te dá mais mérito ainda, que é o selo da humildade. Olha, cara, eu sei tanto que eu ainda estou disposto a aprender mais. Porque isso é atitude sábia, né? O sábio, ele está sempre buscando se melhorar. O tolo, ele sempre está achando que sabe de tudo. Então, Sim. é muita sabedoria pedir ajuda. Eu sou desse time também. Investi milhões em mentoria nos últimos 2 anos. E foi o que mudou o nosso jogo. Sim. Porque sozinhos, a gente ia ter se lascado muito. O quanto de erro... Tanto que uma pergunta frequente que eu faço para os meus mentores é: cara, eu estou nessa situação. Qual erro eu não posso cometer agora? Porque um erro, ele faz você voltar a 5 casas. Um acerto te ajuda a avançar uma. Sim. Então é E muita economia. tem uma coisa que você falou uma vez também numa mentoria que eu achei muito interessante, assim. Que é algo que eu acho que as pessoas, todo mundo não para pensar. Que trabalho, né, nós trocamos vida por remuneração. Né? Vida. E se você for parar para pensar sobre isso, você valoriza mais o seu tempo, né? Muitas vezes nós não valorizamos. Eu acho que tem também a questão da ignorância. Nós não sabemos mesmo, né? Então, essa questão do ensino mesmo de o que é empreender, né? Abrir uma clínica não é saber fazer um bom botox. Exatamente. Então, essa ignorância, essa falta desse conhecimento nesse sentido é o que também atrapalha muito, assim. Então, tem que realmente abrir a cabeça, assim, né? E se colocar numa posição do eu não sei nada e eu não tenho nada a perder mesmo, né? Porque senão você não faz. Muito legal, muito legal. Tá, eu conheço o seu trabalho, eu acompanho ele, eu vejo que é muito bom. O que você considera, assim, como o seu grande diferencial como empresa? O que a sua empresa se diferencia das demais? Por que um cliente escolhe você, a sua clínica, e não outras na região? O que você cria para isso de percepção? Olha, percepção, como marketing, eu não invisto, nunca investi mesmo. Os meus clientes, eles são muito de boca a boca, né? Você mal trabalha tráfego pago, né? Muito pouco. Boa. Muito pouco, assim. Eu trabalho, mas pouco. Mas, assim, é um dos meus objetivos para crescer ele esse ano, exatamente. Boa. Comecei a ver resultado com ele, assim, mas não tanto ainda quanto a recompra, né? Mas as pessoas, assim, nessa área da saúde, elas querem ser ouvidas. Então, assim, o emagrecimento, né, que é o meu carro-chefe lá, os pacientes indicam muito, claro, pelos resultados, né? Só que muito porque nós literalmente pegamos na mão do cliente e vamos com ele solucionando a objeção. Então, são objeções comuns do emagrecimento, né? Não consigo, não tenho tempo, não tenho ânimo, nananã. Então, o simples fato de você ouvir aquilo e dar um outro ponto de vista, olha, eu entendo que você se sinta assim, eu no seu lugar talvez me sentiria da mesma forma, mas você já parou para pensar por esse lado, né? Legal. E entrar isso, então assim, acolher, porém, né, tá ali firme, guiando. Então, esse cuidado que envolve essa parte psicológica, a parte fisiológica também. Então, nós trabalhamos muito, assim, o metabolismo do paciente. Então, ele, na primeira semana, assim, a gente já consegue devolver disposição, ânimo, né? Com a modulação ali de vitaminas e minerais. Então, é bem legal. Mas, assim, eu diria, assim, que o segredo tá em você realmente enxergar aquela pessoa. Então, assim, se ela conseguisse, ela não estaria ali.
Então, é um problema, né? E ela tá confiando em você para solucionar. Então, não desistir dela. Ela já desistiu. Então, é você pegar ali e, ó, você não acredita que consegue, mas eu sei que você consegue. Teve né? algum paciente assim que te marcou a história, que você falou, cara, é muito difícil essa pessoa, essa história? Ai, Everton, não. Não teve. Não, Tudo- sabe por quê? São todos difíceis. Não tem um, né? Não, até assim, eu falo isso pra elas, emagrecimento é uma área complicada. Só que é muito gostoso quando você encontra a pessoa de uma forma e você vê que se você não tivesse provocado ela não teria chegado àquele resultado. Então, assim, é muito gostoso você ver que ela pensava de uma forma e agora ela pensa de outro. Em relação a quais pacientes me marcaram, na verdade, assim, todos eles eu calço mesmo o sapato, assim, os que sentam na minha frente, eu calço o sapato e todos para mim são importantes. Mas, assim, essa questão da objeção, ou até mesmo do resultado, hoje, né, é até uma coisa que eu falo para as meninas quando eu vejo alguém que começa novinho, assim, eu falo, ai, que gostoso ver. Mas hoje eu já meio que acostumei com muito resultado e com muita reclamação. É os extremos, né? Eu já acostumei. Então, assim, as histórias, claro, elas é muito gostoso ouvir, é muito gostoso fazer parte ali daquela transformação. Mas, assim, para mim, assim, o que marca mesmo é o geral, assim. É questões envolvendo principalmente família. Igual tem algumas clientes que falam que bebia muito, né? E não dava tanta atenção para os filhos por conta disso, deixou de beber. Que não sentavam à mesa mais em família, cada um comia num quarto. E hoje a rotina mudou totalmente. Então, assim, para mim é mais esse geral, assim, no sentido de você conseguir olhar para esse grupo e ver que a cultura ela tá forte, sabe? Eu acho que isso para mim mexe mais comigo do que histórias únicas, pontuais hoje. Legal. Lá atrás, no início, sim, mexia, mas hoje eu vejo que é mais essa questão de a cultura tá forte, assim, do emagrecimento. Já tem os pilares bem definidos, Sim. já sabe quais são as objeções. Sim. Tanto Cara, que eu que filtro, quando a cliente não é isso que ela procura, eu já falo para ela, olha, eu acho que talvez eu não seja uma solução para você. Muito bom. Então, graças a Deus, assim, hoje nós temos essa cartela de clientes que já se indica e os resultados e a cultura, ela propagou entre eles. Os próprios clientes já indicam, ó, lá é assim. Isso. Só vai se você tiver. Ó, ela é Sim. um doce, mas ela vai te dar umas patadas. Sim. Porque você tem esse perfil, você é bem sutil, bem tranquila, mas você dá umas pancadas na pessoa violenta, né? É que assim, eu tenho um perfil mais prático, mais objetivo, assim. E eu vejo que tem pessoas que gostam um pouquinho, assim, de se vitimizar, né, dar rodeios e tal. Eu entendo, né? Cada um tem um perfil. Só que você tá numa posição ali que você tem pouco tempo para agir na vida dela. Então, eu acho que não cabe muita enrolação, né? No emagrecimento não cabe. Você tem que correr contra o tempo. Então, eu não consigo não acolher. Não consigo. Eu acolho. Mas, assim, eu não deixo de falar o que ela tem que fazer. Não tem muita coisa. É simples, na O verdade. emagrecimento, ele é simples, Sim, né? As pessoas sim. complicam ele. Sim. Você definiu tudo. É muito parecido com o sucesso de construir empresa. Não é tão complexo. As pessoas que complicam demais. Porque, para pensar em empresa, é vender mais e gastar menos. É isso. Só que no meio disso tudo tem várias variáveis, igualzinho no emagrecimento. Mas é simples no fim das contas, a gente só não precisa complicar. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Vamos pensar que a menina que está em casa é a sua cliente. Que ela está dando desculpa, que ela está meio travada, porque a cidade dela é pequena, porque é difícil para ela, porque na cidade dela acontece alguma coisa, que são mais ou menos as objeções que eu escuto. Olha para ela como se você estivesse falando com ela. Deus. E dá a sua chinelada, assim, do seu jeitinho, se conectando. Mostra pra gente na prática como que é.
Porque você vai despertar algumas pessoas, tá? Inclusive, ó, você que tá assistindo, se o que a Thaisa falar, tocar seu coraçãozinho, comenta depois aí no vídeo pra gente saber se tocou, tá? Tá, então vamos lá. Então, cidade pequena ou São grande, as objeções. Cidade não pequena, consigo. grande, não consigo, tem algo que me impede, é difícil pra mim, porque na minha vida foi assim, assado. Tem alguma coisa ali que não é mentira, mas que impede ela de fazer o que tem que ser feito. Tá, vamos lá. Olha, eu entendo que você possa achar que não consegue. Não consegue escalar venda, não consegue vender, fazer Instagram, atender e cuidar da clínica ao mesmo tempo. Eu entendo que você possa estar vendo esse podcast pensando, isso não é para mim, eu nunca vou estar aí, mas você não tem nada a perder. Então, eu quero que você imagine o seguinte, se você fechar os olhos agora, e imaginar, nesse ano de 2025, você fazendo as mesmas coisas, com a mesma rotina, com o que você já conhece, com o que você já faz, do jeitinho que é hoje a sua vida. Olha em volta, tudo que acontece hoje. Imagina isso se repetindo em 2025. Como que você acha que você vai terminar o seu ano? De novo. Então, quando a gente se projeta dessa forma, você antecipa a frustração que você vai ter lá na frente. E tem a oportunidade de tomar uma decisão agora. E essa decisão seria do agora chega. Então, chega de procrastinar, chega de achar que eu não consigo, chega de enrolar, dizer que não tem tempo para fazer o que tem que ser feito, mas ficar ali 1, 2, 3 horas no Instagram, rede social, ou vendo qualquer outra besteira. No fim das contas, tudo é difícil. Não ter dinheiro é difícil, não ter sucesso é difícil. E fazer o que tem que fazer é difícil também. Então, no final, nós temos a vida que merecemos, porque a escolha, ela é só sua. E na minha vida e na do Everton, acredito, não vai mudar nada se você iniciar isso agora ou não, né? Afinal, né, o Everton já tem um monte de alunas, né? Eu já tenho uma clínica, já tenho sucesso. Mas e na sua vida? O que vai mudar se você começar a fazer algo diferente do que você faria? Pode ser que no próximo ano, no final do ano, você tem um resultado diferente do que você está tendo agora. Só que só depende de você. Muito bom. Pode ser que no final do ano você esteja aqui, sentada, compartilhando a sua história. Olha, eu assisti lá o vídeo da Thaisa no começo do ano, porque esse vídeo vai no começo do ano agora, né, pro ar. E eu falei, cara, eu decidi diferente e eu tô aqui agora, Everton, contando essa história. Olha que legal, imagina uma seguidora, uma menina vendo no YouTube, se inspirando nessa história, tá? Sim, que legal. Sim. Muito legal. Amei isso aqui. Pra gente começar a ir pro final, tá? Que tem sempre uma pergunta final que a gente faz aqui, que é a pergunta mais importante desse podcast. O que é uma vida rica pra você? Vida rica pra mim é tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. É você ter certeza que você está num caminho que está te levando para o lugar que você quer chegar. É você não se sentir perdida. Muito bom. E segurança financeira. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Dinheiro importa. Dinheiro é bom. Dinheiro ajuda muito a vida. Isso é muito legal. Tá. Quero te agradecer, quero agradecer a sua presença em meu nome, em nome da Bru, em nome de todos os anjos. E eu queria te dar um presente, que é o obrigada. de praxe aqui no Vida Rica Podcast. Isso representa você ter chego aqui, né? É uma vitória. Você está inspirando nesse momento muitas meninas, muitas pessoas que às vezes não tem ninguém as inspirando. E é um símbolo de que você chegou longe, você alcançou sucesso. Nossa, e que é só o começo. É só o começo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Imagina. Eu não poderia deixar de vir, né? E honrar vocês que tanto me ajudaram até agora.
E só não me ajudaram mais porque eu não permiti, né? Enrolei Mas agora que um você tempão. permitiu, a gente vai voar muito longe ainda. Tem gente que está só começando. Eu vejo muito futuro e a gente tem muito orgulho de você. Ah, obrigada. Tamo junto, tamo junto. Esse foi mais um Vida Rica Podcast. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe. Indica esse episódio para uma amiga da estética, para um amigo, né? Você sabe que quando você compartilha o Vida Rica Podcast, você é um anjo na vida de alguém. E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, a gente vai deixar uma ficha aqui embaixo. Preencha essa ficha com seus dados. O time vai entrar em contato com você, vai entender o seu momento e vai direcionar você para o melhor caminho para voar mais alto com os anjos. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, tá? Muito obrigado pela sua presença. Foi incrível, adorei esse bate-papo. Passou super voando, né? Sim. Passou muito rápido. E mais uma vez, obrigado a você. O nosso seguidor, nossa audiência querida, conta sempre com as nossas asas que a gente vai estar sempre aqui trabalhando por você. Uma ótima vida para você. Tamo junto, beijo no seu coração e até o nosso próximo Vida Rica Podcast. Tchau, tchau.